Tem mais uma informação do Flamengo. Quer mais uma? Quer mais uma do Flamengo? Pois não. Porque hoje saiu no jornal a bola de Portugal que o Gabigol está vindo para o Flamengo, né? Gabigol que está nesse mercado da bola indo para todos os clubes. Isso? São Paulo também está falando. O Cruzeiro está Santos, falando. Cruzeiro. Só fez uma proposta pelo Gabigol. O Santos fez uma proposta pelo Gabigol. A proposta é a seguinte: 300 conto por mês. E chegou pro Gabigol e falou assim, pro Gabigol, falou pra Inter e pro Gabigol: escuta, aí você volta pro Brasil para se recuperar. A gente está abrindo a porta para você se recuperar. O que nós temos para te dar é isso. Tá afim? Pega. Não tá afim? Não tá preocupado com a sua carreira? Passar bem com o Ferreira. Qual o Gabigol que virá? Então, só para confirmar o seguinte, o nome do Flamengo não é Gabigol. O Flamengo não negocia com Gabigol. O nome é Diego Tardelli. Por exemplo, qual Gabigol voltaria ao Flamengo? O Gabigol, aquele menino. Flamengo, ele já falou que não é Flamengo. O Flamengo não voltaria ao Brasil. Cruzeiro, enfim, São Paulo, enfim, Santos, seja lá quem for. Qual que voltaria? Aquele garoto de 3 temporadas atrás, que pés no chão, que tinha talento, personalidade, que fez gols importantes. Eu posso responder isso pro senhor. Ou aquele que cortou o cabelo, que se colocou como se fosse o Neymar, que colocou mesmo. Que ele acreditou no próprio espelho de que eu sou o novo Neymar, eu vou mudar o mundo, e acabou sendo um fiasco, um mimado e um garoto que não jogou absolutamente nada depois que foi vendido para o Santos. Eu posso dizer pro senhor. É esse o cara que ainda segue na Europa, porque esse segue na Europa. Esse Gabigol ainda está vestido com a fantasia do Neymar. Ele acha que ele vai, por onde passar, olhar para o treinador ou para a torcida do clube. Eu sou o novo Neymar. Joguem por mim. Amigão, ninguém vai jogar por você. Você não é o novo Neymar. Você está anos-luz de ser o novo Neymar. Ele pergunta, ele responde. Ele perguntou, já respondeu. Então vamos voltar tempo, porque ele já respondeu. Perguntou e respondeu. Só para dizer o seguinte, o jogador que virá, se vier para o Brasil, porque existem clubes espanhóis interessados, se ele vier para o Brasil para jogar no Cruzeiro, no São Paulo, no Flamengo, no Atlético Paranaense, seja lá onde for, no Santos, se ele topar essa parada de 300 conto por mês, como disse aqui o Fábio Sormani, é o jogador que é esse aí que a gente está vendo que está lá jogando na Europa. É esse aí, né? Que se preocupa muito mais com coisas extra-campo do que dentro do campo. Aquele que abandonou o banco de reservas da Inter de Milão porque o treinador não o colocou em uma partida. É esse o jogador. É esse o jogador. E eu vou falar um negócio pra vocês. É doído dizer. É doído. Mas o Santos foi bem demais. 300 conto, tá sensacional. Pra se recuperar, não tá parabéns pro Santos. Isso aí, ó. Se quiser jogar com a camisa 10 do Santos, que foi do Rei, 10 conto, 300 conto por mês. Deixa eu falar. Isso aí foi oferecido pelo Pérez, pelo atual... Pelo Pérez. Exatamente. Porque acho que se dependesse do Modesto Roma, ele ofereceu uns 700, 800 pau por mês. Mais 10 milhões de lucro. Exatamente. Mas Você acha que o seu Pérez foi bem nisso? Claro que foi. Pés no chão, né? Óbvio, lógico, não tem que pagar mais do que isso. Outra coisa, a questão do Robinho. Que agora mudou. Não, pode falar, pode falar. Questão do Robinho. O Santos é um time que foi feita uma pesquisa, o próprio Santos fez isso, pessoas ligadas à atual diretoria, fez uma pesquisa e constatou-se que o Santos é um dos times que tem menos torcedoras. O público feminino, as meninas, mulheres, são muito poucas as que torcem para o Santos. E o Santos quer cativar esse torcedor. Então ele falou o seguinte, a respeito do Robinho. Robinho pesa contra ele uma acusação de assédio. Uma condenação. Uma condenação na Itália. Uma condenação de estupro ou assédio sexual? Estupro de vulnerável. Exato. Então, o que disse o Pérez para ele? Quando você resolver essa questão e você se livrar disso, as portas estão abertas. Enquanto você não resolver essa questão, para nossa entidade não é legal tê-lo aqui conosco. Não terá contrato nenhum oferecido ao Robinho por conta dessa condenação em primeira instância. Porque, primeiro, o Santos se sente incomodado de ter um jogador com uma acusação grave como essa no seu quadro de funcionários. Segundo, o Santos quer cativar as mulheres para serem suas torcedoras também. Outra coisa do Santos, para finalizar aqui, pelo menos da minha parte. Hoje à tarde, pode ser que o Gustavo Vieira seja apresentado como o novo diretor de futebol. O filho do Sócrates, sobrinho do Raí. Que trabalhou no São Paulo recentemente
E foi ele que levou pro São Paulo Cueva, né? Foi. Cueva ou Cuevas? Cueva. E o Pepino Cuevas, que era o boxer, lembra dele? Sim. Você lembra do Pepino? Cuevas tem na feijoada. Pessoal, Viu? Aliás, o Gustavo é a segunda passagem dele pelo Santos, né? Não sei, acho que não. se os caras falam Ô, Sormani, com relação ao Robinho, eu concordo com a diretoria do Santos Gustavo, aí, porque é uma acho que foi acusação que não é por qualquer coisa. Ele não pichou um muro lá e está sendo acusado por isso. É uma acusação séria que eu acho que merece, de fato, aí ser apurada. E se, de fato, ele for comprovado inocente, que assim seja feito também, porque aqui ninguém está para já teve um julgamento em primeira instância. E cabe recurso. Mas nas entrelinhas, Pascoal, tá na cara que o Pérez não quer o Robinho. Ponto. Esse fato, resolve tua situação aí, porque depois a gente resolve aqui, tá na cara que não quer o cara. Todo mundo sabe que lá na Itália não tem 3 instâncias igual aqui no Brasil. Você pode recorrer, aí recorre de novo, aí depois perde e ganha. A hora que enjoar, uma parte cede e fala, beleza, então aceito a pena. Estou exagerando aqui, porque uma hora tem fim, mas já que a gente está falando de algumas passagens assim de Não, mas só para completar com relação ao Robinho, então, nesse sentido aí, tá na cara que o Pérez não quer contar com ele. Com relação ao Gabigol, Sormani, para a carreira dele, eu não tenho dúvidas que o retorno para o Brasil será fundamental, porque na Europa ele está enterrado. Na Europa ele não joga em lugar nenhum clube de ponta contrataria o Gabigol. Ele precisa retornar para o Brasil. A passagem dele europeia está sepultada? Por enquanto sim, ele só tem a chance de jogar novamente no clube de ponta da Europa, Pascoal, se ele vier para o Brasil e arrebentar aqui, jogar muito. Caso contrário, ele não joga em time de ponta na Europa. Ninguém, nem o Wagner Ribeiro com a sua varinha mágica, consegue um clube para ele lá de ponta. Só que pro Santos, ou para qualquer outro clube brasileiro, será que é vantagem contratar o Gabigol? Porque o Gabigol, ele precisa se conscientizar que ele é bom jogador. R$1.200.000 por mês da Inter. É uma quantia absurda. Mas ele é bom jogador, Sormani. Ele é bom jogador. Só que o Gabigol, ele joga muito menos do que ele acha que ele joga. Se ele jogasse 10% do que ele entende que ele joga, ele poderia se considerar o Ibra. Se ele se conscientizar disso, ele tende a voltar a ser um bom jogador. Eu acho o Gabigol muito bom jogador. Eu também acho. Muito, bom jogador. muito bom jogador. Mas ele precisa de algumas... Mas a cabeça dele é aquilo que você falou. O impede de ele ser um jogador de fato para jogar na Europa. Estrutura zero. Ele tem estrutura zero. Estrutura zero. Concordo com você. Um garoto mimado que se colocou como novo Neymar, até por ter surgido ali uma geração muito próxima. Alguém o fez acreditar que ele seria e hoje ele se tornou apenas um jogador... Rapaz latino-americano. Mais do que comum. Rapaz latino-ameriano. Isso. Gabigol. O Gabigol, por exemplo, o Gabigol jogaria no Corinthians, mano. Hoje? No lugar do Jô, não. Ele poderia jogar aberto junto também. com o Jô. Não, mas não sei se hoje ele teria talvez ali, por exemplo, tiraria o lugar hoje do Romero? Praticamente ele cumpre a função do Romero? Ele decide jogo, pelo amor de Deus. O Jô também decide, o Romero idem. Para com isso. Não sei, jogando abertinho pela esquerda, não. O Carille diz que gosta desse tipo de coisa, ele fazer o cara... O Carille jogar, cara. Então, não, mas o Gabigol, ele tem futebol pra isso. Aqui o esquema do Corinthians, aqueles caras que correm na beirada, você não pode exigir do Gabigol que ele faça o que o Romero faz. Gabigol, mano. O cara vai marcar o Romero, ele fala assim, eu não vou marcar o Romero, porque ele vai marcar alguém. Eu não preciso... Agora, o zagueiro, quando vai dormir, sabe que o Gabigol vai jogar contra ele, o cara não pega no sono, pô. O Gabigol é tremendo jogador. Não, hoje o cara dorme tranquilo. Opa. Ele não tá jogando nada. Hoje o espantalho marca o Gabigol. Você tem razão. Foi um ano perdido na Europa. Jogou fora um ano da carreira dele, a possibilidade de ir pra Copa do Mundo. Ele joga, por exemplo, ele jogaria no Corinthians. Ele era titular da seleção brasileira, que ganhou a medalha de ouro. Gente. Mas ele perdeu a vaga depois. Não. Foi sempre titular. Sempre titular, mas não jogou nada. Foi sempre titular, nunca perdeu a vaga. Quem perdeu a vaga de maneira sacana foi o Thiago Maia pro Alves. Sim, o Thiago Maia tem razão. O Thiago Maia que perdeu a vaga. Ele é um jogador, ele tem muito potencial, gente. Muito. Não, mas tecnicamente eu não questiono, senhor, eu concordo contigo. Mas será que ele cumpre o que o Corinthians pede hoje, taticamente falando? Eu não sei, você muda o sistema. Então, mas aí você desmonta o esquema que tá dando certo. Sim, tá dando certo, mas você precisa ter alternativas. Mano, você acha que o cara que tem 19, ele tem o quê? 20 anos? 22 anos? 21 anos. O cara com 21 anos vai dar uma corridinha pra marcar na lateral? Eu acho que o Gabigol, por exemplo, no Corinthians, ele brigaria pela posição com o Jô. Numa dessa, o Jô foi vendido, contrataram o Gabigol. Ele não joga centroavante, mas ele pode fazer às vezes. Da esquerda, ele joga também. Beirada na esquerda. Mas no Santos ele já jogou de centroavante. Jogou com o Oswaldo de Oliveira, rapidamente, porque o Oswaldo colocou por causa do Damião tá indo mal. Ele não joga aberto. Quem joga fechado? Joga fechado é o Ricardo Oliveira. Era ele, o Ricardo Oliveira e aberto na esquerda. É o Giovani? Ricardo Oliveira. Não sei, não. Aí o Giovani perdeu a posição pro Marquinhos Gabriel. Ele joga aberto pela direita ou pela esquerda, se precisar por também. Enquanto, mas lugar nenhum. Preferência ali.
Por enquanto ainda nada. Quem foi pro Galo hoje oficialmente eu acho foi o Gabriel, o Gabigol, um tremendo jogador. O Volto a dizer, na época que ele estava aqui no Brasil, ele e o Gabriel Jesus, eu achava ele melhor que o Gabriel Jesus. O Cruzeiro tem Gabriel interesse. Jesus virou. Aí te internaram, né? Aí agora... O Cruzeiro tem interesse. Joga no Cruzeiro, Flavinho? Rapaz, Joga no São Paulo, Flavinho? Eu desconfio muito. Joga no São Paulo. Os que têm interesse. Cruzeiro, Não, São Pascoal, Paulo. assim, joga. É bom jogador? É bom jogador. Mas eu Flamengo. desconfio muito de jogadores que mergulham Bate e volta. nesse comportamento inexplicável, né? O cara com 20 anos de idade tem a chance de jogar em Milão, depois a chance de jogar em Lisboa e faz beicinho e não joga. E briga, eu não né? investiria. Comportamento, ele não tem disciplina. Vamos lembrar na Inter. 3 substituições, ele não foi a terceira, ele foi embora. Talvez brigou no treino no Benfica. funcionasse porque conhece o menino e tudo mais. O Santos. Talvez o Santos. Eu não arriscaria pagar. Primeiro o seguinte, 300 mil reais Não, por o Santos mês, ofereceu né? O Santos 300 conto. O Mano falando que lá no Corinthians ele ia brigar, sabe com quem que ele ia brigar? O cara do caixa pra receber, coitado. Como é que ele ia fazer? Mais uma vez, equívoco seu. O Corinthians ele não tem salários atrasados. O senhor novamente está sendo um recalcado em falar do Corinthians. Tá vendo aí? Você deu brecha. Baita recalcado. Baita recalcado. Fala a bola que eu vou levantar pra ele. Ao patamar salarial desse, 1 milhão e pouco por mês, é difícil de voltar. Recalcado. É difícil alguém pagar o que o Não, cara mas já tá a Inter de ganhando, Milão já né? pagava uma parte indo pro mas Benfica, até, pra você ter uma gente, ideia. até quando um clube como a Inter de Milão vai ficar pagando salário para um Zé Sim, mas Coiol jogar sim, no- ele Não, pode mas ser um aí jogador que em 2 anos se recupera. É uma Ele tem tentativa 21 de anos. você valorizar e botar para vender de novo. Nesse caso, talvez o Santos seja um bom Recomeço. destino, porque o cara conhece o clube o conhece, né? Acho que sim. porque Só para lembrar, não sei, o Perisic continua como titular da Inter de Milão pelo lado esquerdo, Um rapaz assim. que é onde que jogava o Gabigol, né? O Perisic Não, o sobra. Gabigol joga pela direita, Pascoal. Não, lá ele Joga jogava pela aberto pela esquerda. Né? Não, joga pela direita. O Gabigol joga aberto pela direita. E eu estou recebendo uma mensagem aqui de um amigo que está dizendo o seguinte, que a diferença do Gabigol pro Gabriel Jesus é a humildade. Que é o que a gente está falando, né? Sim. Mas bola Jesus, também. quando vai... Eu não acho. Eu acho que o Gabriel Jesus é muito Não mais acho. completo Eu do não que o acho. Gabigol. Eu não acho. Jesus está no banco quieto, trabalhando e aprendendo. O Gabigol peita os caras, briga, vai embora. Eu falei. Exatamente. Briga no treino, dá Briga no cabeçada treino, no o cara zagueiro. filmado, como falou o Facincani. Você vai contratar uma encrenca dessa? Se É. você tem um grupo de... Por exemplo, Não, mas ele Cruzeiro. sabe jogar, ele Cruzeiro é tem bom um jogador. Um grupo legal. Mas na mão do técnico, tudo direitinho. Flavinho. A última coisa que os caras querem é encrenca. Vou usar uma frase que meu sogro... Mas até aí usa, o eu não Neymar tenho é entojado, vou mas pegar o resolve, problema gente. Tem do cara bola. pra mim. Exatamente. mas o outro não Resolve resolve. o problema, pô. Mas eu acho que bola por bola, eu acho que o Gabigol, ele tá bem abaixo do que representa hoje o Gabriel Jesus. Eu acho que na época que eles jogavam aqui no Brasil, eu acho que hoje ele tá abaixo, com O certeza. Gabigol finalizava O Gabi- melhor já desde moleque. O Gabigol, que eu sempre falei, ele era mais letal do que o Gabriel Jesus. Era. O Gabriel Jesus cresceu demais. Virou um Ele profissional. ultrapassou exatamente. ele. Virou Ele deu um sprint, homem, virou profissional na mão do Guardiola e lá na Argentina. Mas é E legal você dizer isso. Na Inglaterra. É legal você dizer isso. Aqui no Brasil, quando os dois jogavam aqui, pra mim, o Gabigol era melhor. A evolução, Mas aí não virou. a evolução de 2 anos do Gabriel Jesus é É uma uma coisa evolução impressionante, incrível. Ele saiu do jogadores estágio- da seleção Olímpicas. Aí os dois vão para times grandes da Europa. E aí você vê o que Um virou acontece esse e o Gabriel outro não. Jesus, gente. Esse menino, pô, em um ano, nem isso. É um dos- E outra, Ele é sofreu... inquestionável. O Gabriel Jesus é inquestionável na seleção Manchester brasileira. City tem 15 jogos no campeonato, ganhou 14. Titular absoluto hoje do melhor time do mundo. Não, venceu Não, ontem hoje- mais uma. Então 16. Ele às vezes fica hoje, no banco e não 15 dá vitórias. um pio, nada. Começa ele no sabe, banco, é entra. Ele não fala nada, Entra, exatamente. resolve o Ele é um jogo. profissional. Ele vai pro. O Gabriel Jesus vai pro banco, fica quieto e tenta entender por que ele foi pro banco. É E impressionante. do banco uma ele tenta análise. aprender. O Gabigol vai pro banco, ele acha que o mundo tá contra ele. Mas é o seguinte, Essa eu posso a diferença. falar apenas só uma coisinha e quero que vocês entendam. Um é vocês que profissional estão e em o outro é casa. mascarado. É simples. Só uma Mãe do coisinha. Gabriel Jesus. A mãe do cercam. Gabriel Jesus faz diferença Mãe de nisso. Jesus. Os Claro que que cercam, faz. os que cercam. Claro que faz. A mãe do Gabriel não deixa ele se empolgar com esse negócio, porque a gente sabe que a mãe dele é dura com ele. Também, ajuda, Perfeito, Pascoal. perfeito. Mas isso também não elimina o fato de que se o Gabriel Jesus talvez não tivesse a presença materna, né, talvez ele fosse do mesmo jeito. É um pouco de questão de personalidade, de caráter, de postura, entendeu? De como encarar a vida. Eu acho esses. Mas ele, eu quero contar pra você, pra terminar. Bobo. Se só na bola, só bola, ele jogaria no São Paulo? Acho que não. Não. Só com relação à postura também, desculpa, Pascoal, isso que o Flamengo tá falando é importante. bola, eu acho que na o bola clube não. ele tem muita
tem muita culpa também e responsabilidade nisso. Quando esses moleques aqui que nunca chutaram uma bola, tá certo? Chegam no clube com aquele topetinho loiro, chuteirinha cor-de-rosa de um pé, roxa do outro, meião baixo e tudo mais. Vez, né? Esse tipo de situação tem que ser combatida pelo clube. Não, o clube, pera aí, Facincani, calma, Facincani, cara. Pera, Facincani, pera. O negócio é o seguinte, nessa situação, o clube ele tem que educar. É um moleque que tá formando seu caráter, é um moleque de 10, 11 anos de idade, que ele acha que ele já tem empresário, que ele pode passar com os parça na balada e pegar todo mundo. Ele não é o mini Cristiano Ronaldo. O clube tem que chegar e falar, bacana, pra você jogar aqui, você tem que ter disciplina. Você vai usar chuteirinha preta, você vai colocar a camisa pra dentro do short. No Real Madrid ontem, a gente viu aqui, quase todo mundo joga de chuteira preta. Pois é, cara. Quase todos os jogadores. Chama-se disciplina, lá é um clássico. Não, e outra coisa, eu jamais indicaria, muito caipira essa chuteira colorida. Apenas como observador, eu indicaria, você que está começando a jogar futebol, pensa que tem futuro, eu indicaria que você olhasse a trajetória do Cristiano Ronaldo. Você aprender o que é esse cara. Você ter noção do que é ser profissional. Hoje ele é mala, é marrento, mas até chegar aqui, quanto demorou, né? Do que ele treinou, do que ele fez, do que ele se dedicou. E a benemerência que ele faz. Ele é um cara que abraça o que ele dentro de campo, mas ele ajuda muita gente, ele participa de projetos sociais, ele é um cara aí que ele ajuda muita gente, sim. Ele é mas ele é marrento. O Cristiano Ronaldo, ele é sensacional, dentro e fora do campo. Eu sou um fãzaço do Cristiano Ronaldo. Se vocês puderem ver, analisar a carreira desse cara e você tá começando a jogar, é um baita espelho pra você. Ele não tem uma tatuagem no corpo, vocês nem sabem por quê.